11. Me enganei aqui. Lucas capítulo 5, verso 10 e 11. Lucas capítulo 5, verso 10 e 11, nós vamos ler. Graças a Deus. Então disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Entenda uma coisa: quando Deus te chama para uma obra, é impossível você resistir. Algumas pessoas criam resistência com a obra de Deus, ou com a obra que Deus tem nas suas vidas. Por que elas criam resistência? Porque, primeiro, elas não entendem o chamado. Segundo, elas não têm convicção do chamado. E terceiro, elas olham para as suas fraquezas humanas. E o Senhor falou muito claro ao meu coração. E o tema dessa mensagem é: da fraqueza para a transformação. Porque quando Deus escolhe Pedro, quando Jesus escolhe Pedro, Jesus escolhe um homem falho. Jesus escolhe um homem com fraquezas. E tem muitas pessoas que acreditam que para servir a Deus tem que ser forte, tem que ser super-homem. Mas Deus não escolhe pessoas preparadas. Deus escolhe pessoas que possam ser moldadas. Deus escolhe pessoas que possam ser tratadas, trabalhadas, moldadas para fazer uma obra. Porque chamado é diferente. O chamado você recebe no seu coração e ele queima. Então a sua fraqueza, ela não pode ser um empecilho para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quem era o apóstolo Pedro ou Simão? Um pescador. E todo pescador é mentiroso, irmão. Eu sei porque na minha família tem pescador. Pescador pega lambari e diz que pegou tainha. Pescador, ele pega baiacu, diz que pegou salmão. Ou seja, o pescador sempre aumenta um pouco a história. Então Jesus, ele escolhe um homem cheio de fraquezas. Ele escolhe um homem cheio de mazelas, cheio de problemas. E uma das coisas que eu aprendo é que o Senhor não escolhe pessoas preparadas. Ele escolhe pessoas que tenham uma fraqueza que pode ser explorada. Você sabia que Deus explora a sua fraqueza? Mas Ele não explora como o diabo explora. Ele explora para poder mostrar para você que você pode ser muito melhor conhecendo a sua fraqueza. Então, quando Deus chama o apóstolo Pedro, chama ele para a sua fraqueza, para ser transformado. Porque só pode haver transformação em cima de uma lacuna, em cima de um problema. Todos nós que estamos aqui procuramos a igreja por quê? Porque nós temos uma fraqueza. Porque nós somos fracos. Em algum momento da nossa vida nós falhamos, nós erramos. E o chamado, ele vai fazer isso. Eu tive uma conversa com o pastor Leonardo e eu disse para ele: erre. Porque somente errando você vai acertar. Ninguém que quer ser certinho vai dar certo, porque são os erros que nos trazem a percepção daquilo que não podemos fazer e daquilo que podemos fazer. São os erros que nos trazem a percepção daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então os erros, eles não são para nos crucificar, os erros são para nos preparar. É através do erro que nós nos preparamos da forma correta para evoluirmos, para sermos pessoa melhor. Imagina você na sua profissão, você foi lá, fez um curso técnico, fez uma faculdade, saiu agora, imagina, você não vai errar? Claro que vai. Quem nunca aqui que trabalha com medida errou uma medida? Quem aqui nunca errou? Porque errar é uma fraqueza humana.
E a Bíblia diz que Deus trabalha em cima das nossas fraquezas. Quando o Senhor escolhe Pedro, Ele escolhe Pedro pelas suas fraquezas. Deus não escolheu você porque você tem um intelecto bom. Deus não escolheu você porque você tem uma conta bancária boa. Deus não escolheu você porque você anda bem arrumado ou bem arrumada. Ele escolheu você porque você tem uma fraqueza. E é nessa fraqueza que Ele vai fazer você forte. É nessa fraqueza que você vai vencer. É nessa fraqueza que você vai prosperar. Porque somente na sua fraqueza Deus opera a transformação. O chamado e a fé. Porque muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Todos foram chamados, mas para ser escolhido tem que ter fé. Imagina você quando Deus aparece, Jesus aparece no meio da tempestade. Ele está andando sobre as águas. E aquele homem que foi escolhido imperfeito, como Pedro, ele é o primeiro a avistar Jesus andando por sobre as águas e ele não reconhece Jesus. Ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus e os olhos dele não reconhecem Jesus. Como é que você anda com uma pessoa, caminha com uma pessoa e não reconhece ela? Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro andou, caminhou, viu os milagres, mas não reconheceu Jesus no meio da tempestade. Porque a tempestade faz até os melhores de nós. A tempestade faz aqueles que têm mais fé e que têm uma fé inabalável se tornarem abaláveis. Porque a tempestade, quando ela vem, ela pode ser uma tempestade de vento ou ela pode ser uma tempestade de granizo. Se é uma tempestade de vento, ela vem, passa. Se é uma tempestade de granizo, ela vai criar um monte de problemas. Então toda tempestade tem um jeito e tem uma forma. Existem tempestades que têm ventos a 200 km por hora que arrancam árvores. Então, independente da tempestade que você está, fique tranquilo. Existe um Deus que não tem medo da tempestade. Ele caminha por ela, ele caminha por sobre as águas e pega na sua mão para você não afundar. Uramaia, uribicomanassaio. Jesus está andando sobre as águas. Pedro não o reconhece visivelmente, mas Pedro reconhece a sua voz. Então ele diz: se é tu, manda eu andar sobre as águas. E o Senhor diz para ele: vem. Pedro começa a ter uma experiência que muitos de nós talvez nunca teremos. Porque experiência é tudo que o ser humano tem. Você pode ser um bom profissional, mas o que você vai ficar são as experiências. Você pode ser um bom pai, mas o que vai ficar são as experiências. Você pode ser bom em tudo que você faz, mas vai chegar um tempo, só o que vai sobrar serão as experiências. Porque aquilo que você vai poder trocar com as pessoas são experiências, mais nada. Porque nós vamos envelhecer, é o processo natural da vida. Então Pedro anda sobre as águas, só que chega um momento que a tempestade fala mais alto do que a fé. Porque a tempestade, o papel dela é testar a sua fé. A tempestade, ela não vem só para te provar, ela vem para testar a sua fé. Porque é no meio da tempestade que nós entendemos que tipo de fé nós temos. Se a nossa fé é natural, uma fé natural é aquela fé que eu posso pegar, que eu posso abraçar. Uma fé natural é aquela que eu posso ver, mas uma fé sobrenatural é diferente. Uma fé sobrenatural é olhar para as panelas vazias e dizer: está vazia agora, mas ainda hoje vai estar cheia. Uma fé sobrenatural é olhar para a sua conta que está no negativo e dizer assim: está no negativo agora, mas o meu Deus ainda é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jiré. Uma fé sobrenatural é você olhar para a carteira de trabalho e estar dizendo: não tem registro agora, mas ainda hoje Deus vai abrir uma porta para mim. Numa fé sobrenatural. É diferente. Uma fé sobrenatural, ela faz com que pessoas comuns se tornem pessoas extraordinárias, irmã Verônica. Sabe o que é uma fé sobrenatural? Ela pega alguém como eu e você imperfeitos,
eu e você com fraquezas, eu e você com rupturas emocionais, ela nos pega e nos transforma em pessoas extraordinárias. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Então Pedro, ele não está apenas andando sobre as águas no meio da tempestade. O Senhor está testando a sua fé, para saber se Pedro vai poder ir para o próximo capítulo. Essa tempestade, diga para alguém, essa tempestade vai passar. O papel da tempestade é tirar tudo do lugar. Você já viu aquele dia que parece que tudo dá errado? Você já passou por esse dia que tudo dá errado? Estava tudo para dar certo. Estava tudo apontando que vai dar certo. De repente dá tudo errado. É o dia da tempestade. É o dia porque a tempestade ela aparece sem avisar. Quantas das vezes você está na rua, está sol. De repente o tempo muda. E a tempestade chega. Porque a tempestade não avisa, Stanley. Ela só aparece. Só que quando a tempestade aparece, presbítero Alcimar, ela aparece com um problema climático, falando da temperatura. Mas quando é na nossa vida, ou ela vem a mando de Deus, ou por permissão de Deus. Então eu tenho que entender, a tempestade que eu estou vivendo, foi a mando de Deus, ou foi Ele que permitiu? Lembra de Jó? Capítulo de número 42 e verso de número 10. E depois que Jó orou, o Senhor mudou o seu cativeiro. Eu não sei que cativeiro você está. Eu não sei que problema você está passando. Mas uma coisa eu tenho certeza. Através da oração, Deus ele quebra qualquer corrente. Ele quebra qualquer cadeia. Deus revoga qualquer sentença. Pedro era um homem impulsivo. Eu tenho um pouco das características de Pedro. Por quê? Pedro agia muito na impulsividade do momento. Ou seja, ele não processava aquilo que estava sendo falado. Ele não tinha discernimento daquilo que estava acontecendo. Então Pedro era o quê? Impulsivo. Agia pelo seu emocional. E quem age pelo seu emocional está fadado a ter problema. Porque se você for agir pelo seu emocional, você vai fazer um monte de coisa errada. Você já viu uma pessoa desequilibrada, sem equilíbrio nenhum, fazer coisas corretas? Uma pessoa desequilibrada, ela não consegue dirigir bem. Uma pessoa desequilibrada, ela não consegue conversar bem. Uma pessoa desequilibrada, nem comer, ela consegue comer bem. Por quê? Há um distúrbio, há um desequilíbrio. A ordem natural das coisas foi mexida. A ordem natural das coisas foi alterada. O que é um desequilíbrio? É a ordem natural mexida. Pedro, ele tem a ordem natural da sua vida transformada. Porque isso é um chamado. Deus pega pessoas comuns, Deus pega pessoas sem instrução, Deus pega pessoas sem condição e entrega para elas um chamado. Você já reparou que o Deus que faz o chamado, Ele nunca te chama quando você tem algo para oferecer, mas sempre quando você está no zero? Imagina se você for cumprir aquilo que Deus falou, tendo condição. Não foi Deus, foi você. Agora, quando você vai cumprir o que Deus falou, com o recurso que Ele vai te dar, você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, a minha fraqueza, e aqui eu quero responder a pergunta de muitos, eu não faço a obra porque eu sou fraco.
Eu não faço a obra porque eu tenho uma fraqueza. Não, apóstolo, eu não faço a obra porque eu tomo um negocinho no final de semana. Eu não faço a obra porque eu fumo um cigarrinho. Irmão, entenda uma coisa. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus não disse para ele: para de mentir, para de beber, larga essa vida. Jesus não falou isso não. Sabe o que Jesus disse? Vem! Você precisa dar o primeiro passo. Porque quem dá o segundo é Deus, não é você. Tem gente que está esperando se libertar para poder fazer as coisas para Deus. E Deus está dizendo assim: só vem, porque você não consegue se libertar, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quem muda a sua vida é Deus, não é você. Agora, se você está acostumado a entregar a sua vida para Jesus, e você mesmo pilotar o volante, você vai ter um problema. Você já ouviu aquele ditado que é muito cacique para pouca aldeia? Lugar aonde todo mundo quer mandar não tem direção. Só pode haver direção quando tem uma pessoa equilibrada. Equilibrada emocionalmente, equilibrada espiritualmente, equilibrada na área sentimental. Eu fiz uma pesquisa esses dias e sabe o que eu consegui entender? Que as mulheres são mais equilibradas do que os homens. Os homens perdem muito fácil o equilíbrio por conta da raiva interna que carregam. As mulheres já não. Elas conseguem comprimir tudo aquilo que elas passam e não deixar aflorar. Agora os homens não. Dificilmente você vai pegar um homem que não é sanguíneo. A maioria é sanguíneo. A maioria não escutou a informação e já está brigando. A maioria não escutou a informação e já está gritando. Porque nós temos esse problema. Nós não ouvimos o que é para ouvir. Nós não entendemos o que é para entender. E é por isso que nós não andamos por sobre os nossos problemas. Porque andar sobre as águas é andar por sobre os problemas. Sabe o que Jesus estava ensinando para Pedro? Você não está só andando sobre as águas. Eu estou te ensinando a vencer os seus problemas. Essa noite, Jesus te trouxe aqui para te ensinar a vencer os problemas. Ei, esse mal vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Existe algo em nós que conflita com a obra, que se chama fraqueza humana. Sabe o que é a fraqueza humana? É a pessoa que não consegue largar o vício. Sabe o que é uma fraqueza humana? É a pessoa que não consegue largar a balada. Sabe o que é uma fraqueza humana? É a pessoa que não consegue largar o palavrão. Sabe o que é uma fraqueza humana? É a pessoa que vive achando que ela tem que ser o coitadinho da história. Isso se chama fraqueza humana. É uma fraqueza criada por mim, não pelo diabo. E está cheio de gente com fraqueza humana culpando o diabo. E a culpa não é do diabo, a culpa é sua. Porque você está permitindo essa situação te governar. Você está permitindo essa situação ditar quem você é. Irmão, entenda uma coisa. Você pode até ter começado errado, e isso é normal, mas você tem que entender, o teu destino já está concreto. Ele disse que você vai crescer. Por que as pessoas duvidam daquilo que Deus fala? Porque é mais fácil não ter esperança e não acreditar do que entregar a sua vida na mão dele. Eu sirvo a Deus tem alguns anos. Eu já passei fome servindo a Deus. Já. Mas sabe uma coisa que eu nunca passei? Eu nunca passei uma prova sozinho. Porque por mais que eu estivesse na prova, eu tinha a certeza de que Deus estava ali. Entrou a pandemia. Todo mundo comprando papel higiênico. Olha que loucura. Nós fomos para a casa da mãe da bispa. A mãe dela falou assim: vem para cá. Eu sou aposentada, de fome vocês não vão morrer. A gente foi para a casa da mãe dela, na praia em Itapuá. Chegamos lá, irmã Verônica.
Na hora que nós chegamos, Deus falou bem assim para mim: tu vai ficar aqui, escondido? E eu disse: mas o senhor quer que eu faça o quê? Deus falou assim: volta para tua casa em Jaraguá. Eu olhei para ela e falei: Andréia, nós tínhamos acabado de descer as coisas. Eu falei: arruma tudo que nós estamos indo embora. Daí ela falou: tu tá louco, tu tá maluco, nós não temos nada dentro de casa. Eu falei: se eu não acreditar que o Deus que me deu a direção é fiel para me dar a provisão, então não foi ele que eu ouvi. Arruma as coisas e vamos embora. Arrumamos tudo. Eu tinha um Fiestinha caindo aos pedaços, 50 pila de gasolina, viemos lá de Itapoá. Parei o carro na frente do apartamento onde nós morava, aluguel atrasado. O dono já estava, mas tinha entrado a pandemia, então ele estava naquela, né? Será que vai me pagar? Será que não vai? Encostei o carro, descemos as malas. Ela olhou para mim e falou: o que vai ser de nós agora, André? Nós não temos nada. E eu disse para ela: quem mandou nós voltar foi Deus. Sentei no sofá, meia hora meu telefone tocou. A prefeita de uma cidade chamada Flor da Serra do Sul, no Paraná. Ela me ligou e disse assim: pastor André, eu estava aqui no gabinete da prefeitura agora, despachando umas coisas aqui da pandemia. E eu escutei a voz de Deus. E Deus mandou eu mandar um dinheiro na tua conta agora. Me dá o número da tua conta agora. Dei o número da minha conta. Ela me mandou R$1.000. Ela olhou para mim, regalou o olho assim. Falou: meu Deus, André. Eu falei: quem falou foi Deus. Demorou mais 40 minutos. O filho dela me liga, da prefeita, de Francisco Beltrão. Ele é gerente da Toyota de Francisco Beltrão. Me ligou e falou: pastor, eu estou aqui e tem uma coisa que está me incomodando. Me dá o número da tua conta que eu vou mandar uma bênção para o senhor. Me mandou mais R$1.000. Fui lá para o dono, paguei o meu aluguel. Nós fomos no Rancho Bom. Era só uma portinha que podia entrar 1 a 1 para poder comprar. Fomos lá, eu entrei, comprei as coisas que ela mandou, trouxe para casa. Eu estava em casa, irmã Verônica, e Deus falou assim: vai lá na frente do Hospital São José. Eu tenho um negócio contigo. Falei para ela: eu estou indo lá para o São José. Ela falou: tu tá louco, nós temos uma criança pequena em casa. Eu falei: quem mandou foi Deus. Fui lá para a frente do São José. Estou lá na frente do São José parado, igual um louco, olhando. Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Sai uma mulher. Ele vai morrer, ele vai morrer. Eu disse: quem vai morrer? O meu filho. O rapaz estava morrendo do Covid. Eu sem máscara, sem nada. Coloquei a mão nele, orei, abençoei. Não deu 10 minutos, ele voltou a respirar o pulmão dele. Sabe o que aconteceu? O médico do São José falou assim: a partir de hoje, só quem ora aqui é você. Eu fui o único pastor de toda a cidade de Jaraguá que podia orar no São José toda a pandemia. Deus falou para mim: tu vai orar e tu não vai pegar o Covid. Está aqui ela de prova. Eu orei a pandemia inteira. Eu não peguei Covid, ela não pegou Covid, minha filha não pegou Covid. Sabe por quê? Eu preferi andar no sobrenatural. Eu preferi ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz dos seus problemas, você deixa de viver o sobrenatural. Quando você ouve a voz da sua situação atual, você deixa de viver o milagre da provisão.